recuperar para a glória de Deus. Visite os hospitais, os leitos, visite as pessoas, Senhor, que estão encarceradas, visite as prostitutas, visite Israel. Ó Deus, aquela guerra faz parte da Tua palavra, por conta de um filho, Senhor, fora de um casamento, que tudo aquilo está sendo gerado no reino espiritual. Mas nós, como igreja, temos a obrigação de orar para que o Senhor repreenda aquele mal em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, para a glória do Teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar o povo, os irmãos e os amados do YouTube. Amém. Vocês são bem-vindos nesta noite. Quando este culto for reproduzido, eu quero deixar para vocês um abraço, a paz do Senhor para todos Amém. vocês. Vocês continuem convocando seus amigos e familiares para também se inscreverem no canal da igreja, Igreja Evangélica Redenção em Cristo. Aí vocês também já podem se inscrever para a glória de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 310 da harpa cristã. Jesus, o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar, a todos o que crê, vitória lhe dará, também real poder, e gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar e a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém? Glória a Deus. Esse som tá ruim. E aí vai ser na garganta mesmo, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Enquanto tiver fôlego, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, meus irmãos, para Jesus o 310, ou melhor, já louvamos esse ao Senhor. A mente está uma coisa, viu? Mas a gente chega lá. Amém. Em nome de Jesus. Cheguei. 370. Amém. É bom. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura. Mas grato a ti,
mas consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, aleluia, e liberdade de estar aos teus pés. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Glória a Deus. O 371, meus irmãos. Amém. O Senhor está nesse lugar. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. É porque gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso, sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho mais dor, e ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou Glória a aumentar esse som para não ficar na garganta, né? Amém. O negócio está meio complicado, mas a gente vai resolver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ir ali. Vamos louvar ao Senhor. Eu acredito que agora os irmãos sabem. Vocês que chegaram. Bem-aventurado que confiam. Vocês conhecem? Bem-aventurados que confiam. Bem-aventurados que confiam. Qual é, pastor? 126. Pronto. Não sei. 126. Acharam? Amém. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor.
na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíam logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus tenha a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Amém. A esperança é essa, meus irmãos, que o Senhor venha buscar a igreja dele, não é verdade? Amém. Nós estamos aqui lutando dia a dia para um dia o Senhor raiar nas nuvens e vir buscar a igreja dele. Glória a Deus. E eu, particularmente, eu não vejo dificuldade nenhuma para servir ao Senhor. Eu Amém. sirvo ao Senhor com alegria. E todo dia nós devemos nos apresentarmos a Ele com canto. Porque Amém. é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá o alimento, é Ele que faz tudo por nós. Então, no momento desse, eu particularmente eu me sinto muito alegre e feliz da vida por participar de mais um culto ao Senhor nesta Amém. noite. Amém? Glória a Deus. É a minha vida, irmãos, é louvar a Deus e servir ao Senhor. Eu não tenho outra coisa a fazer. Agora é só louvar a Deus e glorificar e exaltar e estar no momento que eu estiver livre. Glória a Deus. Eu venho para a casa do Senhor. Para mim tem uma multidão aqui. Sabe por quê? Porque tem uma multidão de anjos. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando eu saio dali da casa, os anjos me acompanham. Quando nós saímos das nossas Amém. casas, vocês, os anjos, também acompanham. Glória a Ao Deus. entrar e ao sair, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Então, Amém. é o momento de nós nos alegrarmos na presença dEle. O som falha, a luz falta, mas o Senhor não vai faltar em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Amém? O dinheiro falta, os amigos faltam, a roupa falta, o calçado falta, tudo falta, mas o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Isso é que é importante, é nós tomarmos posse e dizer assim: Senhor, tu estás comigo toda hora, todo instante. Glória a Deus. E o Senhor diz para mim e diz para você nessa noite: se porventura pai e mãe te abandonar, todavia eu nunca te abandonarei. Glória a Deus. Esse é o Deus, irmão, que nós devemos servir. Esse é o Deus que devemos nos alegrar na presença dele. A maior alegria do cristão é louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Depois do Evangelho, dos 4 Evangelhos, o livro de Atos.
Depois do Evangelho de João, aí vem o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Qual capítulo? 3. Na verdade, esse livro foi escrito por Lucas, né? Atos 3. Lucas aqui, ele relatou toda a história. Atos capítulo 3, depois do Evangelho de João. Ou melhor, 2:42. Atos 2, versículo 42 ao 47. Atos 2? Atos 2, 42 ao 47? 42 ao 47. 42. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Glória a Deus. E essa passagem, irmãos, ela veio, eu estava meditando esses dias, porque essa lição, ela fala de muita coisa, sabe? Fala sobre os anjos, fala sobre... Pronto. Vocês estão hoje na última lição, como eu já falei. A primeira foi o sacrifício de Cristo, a fé, o batismo com o Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a Trindade, quem são os anjos, a vinda de Jesus Cristo, seitas e heresias, testemunha de Jeová, os mormons, os adventistas, os espíritas, e hoje falando sobre a igreja romana. Né? E tudo que nós falamos nestas 15 lições aqui, ela termina dizendo exatamente o que nós vamos ler para a glória do Senhor. Amém? Todos acharam? Isso me chamou muita atenção, porque Deus tem me inquietado nesses últimos dias muito acerca de que evangelho nós estamos vivendo, irmão Paulo. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo nesses últimos dias. Não é de se estranhar, tanta coisa acontecendo. E nessa lição de hoje, a gente vai ver o porquê de tudo isso. Lá na era de Cristo já acontecia, não é verdade? É verdade. E hoje me parece que quando eu falei da reforma, essa reforma ela veio simplesmente para, como se fosse um divisor de águas. Mas aí o homem deixou de adorar ao Senhor, não é verdade? Deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Nós falamos tanto, e aqui não vai nenhuma crítica, nós falamos tanto da Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica, principalmente no Brasil, se ela não tiver pior do que a Igreja Católica, ela está parecida. Não é verdade? E a gente vai ver isso nessa lição. A Igreja Católica, ela instituiu muita coisa, e a Igreja Evangélica trouxe para si, ela dividiu a opinião, não aguentou a divisão, cedeu, e hoje tem muita coisa igual à Igreja Católica. Hoje ninguém sabe quem é mais crente e quem não é. Porque a gente critica a Igreja Católica, por exemplo. Um exemplo que eu sou contra. Por que eu, como pastor, todo o dinheiro da igreja tem que estar na minha mão? Isso é o primeiro ponto que eu sou contra. Por que eu só tenho direito a andar com carro novo? Por que é que eu não vou trabalhar para granjear o meu pão e comprar uma BMW? Por que é que eu tenho que exigir do irmão Paulinho uma oferta de R$1.000 para eu botar a mão na cabeça dele como pastor e orar por ele? Irmãos, isso aqui foge da palavra. A Bíblia diz: o que recebesse de graça desta. A igreja, ela vive de dízimos e ofertas. Está certo dizimar? Tá. Está certo ofertar? Tá. É antibíblico quem não dá dízimo? É.
Se você tem o dízimo, dê. Mas esse dízimo tem que, a Bíblia diz que ele tem que ser administrado aonde? Na casa do tesouro. Não é para mim. Nem é para A, nem é para B. Mas vá dizer isso nessas igrejas grandes. Não é porque eu estou aqui não, viu, irmão? Eu sempre combati isso e vou combater sempre. A igreja, veja como a igreja de Jesus Cristo lá atrás, ela começou. Vamos ler? Nós estamos numa escola. Amém? Amém. Hoje é culto hoje é escola bíblica. Amém. Então nós estamos aprendendo. Olha o que é que o autor do livro de Atos, ele diz para nós, nesta noite. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias, eu vou, minha tradução diz templo, mas eu vou traduzir para a igreja. E perseverando unânimes todos os dias da igreja e partindo pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém. Então o que é que a igreja lá atrás tinha? Comunhão, amor, santidade, não é verdade? Necessidade era resolvida. Se algum irmão tivesse passando fome, a igreja se reunia e dava para ele. Essa é a igreja, irmãos, que Jesus instituiu. É verdade. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Esse é o evangelho. E isso tem me inquietado há muito tempo e ultimamente tem me inquietado mais ainda. Por quê? Porque a igreja, ela tem que voltar a essa prática aqui. Não adianta, é como eu já falei, não adianta eu estar com a BMW e meu irmão de púlpito aqui comigo, precisando de pagar uma energia e eu com o bolso cheio de dólar e não pagar a energia do irmão. Mas se o irmão não der dízimo, ele é ladrão. Ele é salteador. Aonde é que está escrito isso? A Bíblia diz, tudo bem. O Senhor diz, em que me roubais? Roubar no dízimo e na oferta. Mas, passando disso, a coisa já desanda para a glória de Deus, né? Não é para a glória de Deus, é para a glória do homem. O homem gosta de muito dinheiro. E Deus sabe porque nós estamos aqui nessa noite, não é? E a igreja do Senhor, ela tem que caminhar, irmãos, nesse propósito. Amém? Amém. Conversando a igreja, as pessoas lá fora, as pessoas que não têm Jesus, que não declararam Jesus ainda, precisam entender que a igreja não é quatro paredes, nem tampouco a igreja é suntuosa. A igreja sou eu. Eu sou a igreja. Que tipo de crente eu tenho que ser? Que tipo de servo de Deus eu tenho que ser? Eu tenho que ser melhor do que alguém porque eu tenho título. Amanhã, hoje é quanto? 30, né? 31. Domingo vai fazer 26 anos que eu fui consagrado a pastor. O que é que mudou na minha vida? Nada. Só mais responsabilidade, só mais carinho, só mais amor pela obra,
mais carinho por Jesus e aí segue a minha vida. Por quê? Porque lá no céu, para onde eu vou, não tem lugar para pastor. Tem lugar para servo de Deus. Amém? Amém. Tem lugar para crente fiel. Então, irmãos, a igreja do Senhor no Brasil, ela precisa se levantar em nome de Jesus. E eu tenho orado a Deus para se levantar uma igreja forte, uma igreja poderosa e uma igreja unida para a glória do Senhor. Amém? A igreja evangélica no Brasil, ela precisa estar unida um com os outros e, acima de tudo, defendendo essa palavra. Se eu defendo, meu irmão, essa palavra, eu vou ser odiado. Se eu defendo essa palavra, as pessoas vão dizer, aquele cabra é chato, mas ele é crente, para a glória do Senhor. Mas se eu andar mudando essa palavra, eu vou me comparar com todas as pessoas que vivem fazendo as coisas erradas. Eles vão dizer para mim, como eu já ouvi as pessoas dizerem assim, ser crente igual a não foi aqui não, foi Recife, igual a fulano, eu prefiro ir para o inferno. Não é triste isso? É, por quê? Porque o camarada compra, não paga, vive falando da vida dos outros, vive mentindo, vive fazendo as coisas erradas, quando é de noite está aqui na igreja dizendo que todo mundo vai para o inferno se não aceitar Jesus. E a Bíblia diz que ele precisa se converter. Não é verdade? É o testemunho que vai falar mais alto. É o caráter do crente que vai falar mais alto. Não é porque eu vou andar com a Bíblia e a gente vai ver isso nessa lição. Não sou eu que vou andar com a Bíblia debaixo do braço, agora eu estou salvo e o meu vizinho condenado ao inferno. E que tipo de crente eu sou? Já preguei para ele? Eu já disse que Jesus é bom para ele? Ou eu só vou criticá-lo? Não é verdade? Meus irmãos, hoje é noite da gente aprender a palavra, né? Glória a Deus. E eu estou feliz pela vinda de vocês. Amém. Amém? Estou feliz. Graças a Deus vocês estão aqui para a glória de Deus. Eu espero que estejam gostando. Porque é um culto diferente. É um culto onde a gente vai aprender a palavra. O porquê que tudo isso acontece hoje no Brasil. Né? Porque homens, Paulo já disse, lá no tempo dos apóstolos, Paulo disse, nos últimos dias se levantarão homens amantes de si mesmos, homens presunçosos, homens divisores, homens que amam o dinheiro, homens que tanto fazem que derrotam. Aí diz assim, eles não vão aguentar ouvir a sã doutrina. Por quê? Porque eles estão voltados para o eu. O egocentrismo é muito grande. Primeiro eu, depois eu e depois eu. E isso é que falta hoje nas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Se a gente pegar a história da igreja, a gente vai ver que a Inglaterra foi o berço, né? Muitos anos foi o berço do cristianismo. Hoje, 90% das igrejas na Inglaterra são danceterias. Por quê? Porque as pessoas deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Como é que eu chego, meu irmão? Qual é a função do Senhor Jesus? Qual foi a função do Senhor Jesus na face da terra? Ele chegou no meio daquela mulher que foi pega em adultério. Diz a história que todos aqueles acusadores, ou uma boa parte, deitaram com ela. Mas ele nem olhou. Provavelmente aquela mulher veio despida, não é verdade? Mas ele não olhou nem para ela. Ele baixou a cabeça, começou a escrever. E daí a pouco ele disse, mulher, cadê os teus acusadores? Aí Jesus chegou para Marta e Maria, disse, por que você está tão fadigado? Senta aqui, escute a palavra, né? Eu vou passar a palavra para você, Leandro. Mas, ele chegou para Zaqueu também, Zaqueu um ladrão,
Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar contigo. Aí como é que Jesus, o sumo pastor, o pastor das ovelhas, estavam no meio de desonestos, no meio das prostitutas, no meio daquelas pessoas que não conheciam? Isso é interessante para que a gente possa analisar. Aí eu, como pastor, eu estou me colocando, sou eu, viu? Aí eu tenho que andar com 15 seguranças armados. E aí? Como é que fica as pessoas que chegam para mim? Que tipo de sacerdote eu sou? O que é o sacerdote? Por que que eu tenho que andar com 15 seguranças? Por que que eu tenho que andar fortemente com o meu carro todo blindado? Eu não tenho inimizade, eu sou um sacerdote, eu sou um homem da paz, né? Então isso, irmãos, a igreja brasileira, ela precisa passar por uma reforma. Ela precisa passar, e ela vai passar. Ela há de passar em nome de Jesus, para saber quem é quem no meio do povo. E isso, irmãos, tem me inquietado. Todo dia eu tenho orado ao Senhor. E esses últimos 3 meses que nós estamos aqui, esse fervor foi lá quando eu me converti ao Evangelho, lá nos anos 80. E está voltando. Glória a Deus. Que tipo de crente eu sou? Djalma, eu sou aqui em Bibiribe. O que é que eu estou fazendo para Bibiribe mudar? Eu oro por Bibiribe, eu faço um jejum por Bibiribe, eu evangelizo Bibiribe, Jesus fez isso. Mas eu quero estar no meu apogeu e cada um viva a sua vida. Está errado, meus irmãos. O Senhor disse assim, Djalma, no mundo você vai ter aflição, mas Djalma, tu tem bom ânimo porque tu vai vencer. Amém? Amém. E essa igreja, meus irmãos, essa igreja aqui, Igreja Evangélica Redenção em Cristo, ela tem um papel fundamental em Cristo. Ela não é melhor do que nenhum. Não. Mas eu, particularmente, eu quero viver segundo essa palavra. Tenho erros? Tenho. Tenho acertos? Tenho. Mas eu quero estar aqui sacrificando a minha vida através da palavra. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu estava ouvindo hoje um testemunho de uma pessoa lá de Campina Grande. E aquela mulher disse para aquele cidadão assim, eu agradeço a Deus você ter feito esta bondade para Campina Grande. Campina Grande, na época que eu cheguei lá em 2000, ela tinha 350 mil habitantes. E é um camarada bem novinho que está lá. E a mulher, aquela senhora estava dizendo, eu te agradeço, Bruno, porque você fez uma escola para autistas. Eu te agradeço, meu filho, porque você lembrou-se que meu filho precisava. E aquilo, eu liguei para um irmão e disse, meu irmão, esse homem é um cristão? Ele disse, pastor. Ele é um crente e ele tem feito maravilhas nessa cidade. E isso, irmãos, é que é interessante. O Senhor Jesus, Paulo, o grande perseguidor da igreja, ele tem um versículo lá em Gálatas, que ele diz assim, não me inquiete. Em outras palavras, não me aperrei, não crie situação para mim, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe quais são as marcas de Cristo? Amor, misericórdia, compaixão, né? Bondade, Amém. Verdade, mansidão. Será que nós estamos sendo mansos como crentes? Mas que o Senhor te abençoe. Eu vou orar, vou passar a palavra para o irmão Leandro, amém, porque senão eu vou me embora e Leandro não termina, amém, né? Soberano Deus, te agradeço, Pai, por cada vida aqui presente. Tome em tuas mãos o irmão Leandro e deixe, Senhor, que ele fale a tua grandeza para mim e para cada um de nós que aqui estamos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Fiquem aqui com a lição, porque vocês vão aprendendo também com o Leandro. Depois você me devolve. Opa, desculpa-me. É sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. Sobre o resumo do que é. E eu vou ficar assistindo também. Quer que eu fique aí, Leandro? Porque nós estamos me segurando. E se eu achar melhor, pode... Não, mas que tá tranquilo, acho que não cai não. Ah, não? Cai não. Eu vou ficar aqui sendo espectador, né? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos orar mais. Pai, em nome de Jesus, meu amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Porque, como o pastor bem disse, que nós, como diz também a tua palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o homem pode ter fama, o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter tudo que o coração dele desejar. Mas se ele não tiver a tua presença, é mesmo que não ter nada. E quem disse isso também foi Salomão, ao final de sua vida, após cometer muitos erros, a ter grandes riquezas, ele olhou para si e disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, Senhor, nós estamos aqui para te render graças, para dizer que dependemos de ti. Te agradeço por cada um que nós chegamos aqui, agradeço pelos visitantes, porque se eles vieram aqui não foi devido ao pastor, ou à estrutura, ou qualquer fator humano, mas foi o Senhor que os trouxe até aqui. E nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Quando eu vi esse menino aqui há pouco, aqui na frente, estava me recordando da tua palavra que diz: deixai vir a minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. E também quando o pastor falou desse exemplo, que muitas vezes o religioso, que às vezes tem até uma posição eclesiástica, diz: não, eu estou salvo e o outro que está no mundo está perdido. Eu me lembrei dos fariseus, que o Senhor disse: raça de víboras, homens que eram religiosos, homens que tinham a missão de levar o povo a Deus. E eles não apenas não entravam, como não deixavam o povo entrar. E o lardão da cruz, que passou a sua vida inteira cometendo roubos, uma série de coisas erradas. Quando foi parar na cruz, no mesmo dia que Cristo, ele olhou para si, olhou para Cristo e disse: esse está aqui é um justo, mas eu estou aqui porque de fato eu fiz o que é errado. E ele olhou para Jesus, ele falou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu reconheço que sou um pecador, mas eu não quero terminar assim. E aquele homem terminou muito bem, porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um homem que viveu uma vida inteira de erros, mas quando encontrou o Salvador, ele reconheceu que estava errado, e o Salvador salvou a vida dele. Mas para aqueles que tinham a missão de pregar o Salvador, que estavam longe do pregador, como o pastor disse, só queriam status, só queriam poder, só queriam bens, e não queriam fazer a vontade do Pai. Para esse, Jesus disse: a blasfêmia contra o Filho e o Pai será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará nem neste século, nem no futuro. Ou seja, para eles foi perdição, mesmo estando na igreja, mesmo estando com a Bíblia, mesmo sendo uma autoridade eclesiástica. Para aqueles homens foi o fim. Então isso nos ensina que não é status, mas sim um coração puro, um coração limpo, um coração que reconhece, um coração que diz: sim, eu errei, mas eu quero consertar, o que é que eu posso fazer? E vai de encontro a Cristo e encontra resposta, salvação, vitória. Senhor, nós pedimos que a tua presença seja cada vez mais real, notória, palpável neste lugar, em nossas vidas. Como muitas vezes o Senhor tem feito, o pastor também ele falou de algumas experiências. E eu me lembro também de muitas vezes, quando nas aflições da vida, muitas vezes parecia ser o fim, era fim de linha, era game over, e o Senhor mudou o ponto final em vírgula. E é pela tua misericórdia que eu estou aqui, e eu creio que todos provavelmente estejam aqui. Porque apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, tristezas, situações, erros, acertos, o
Senhor tem tido misericórdia de nós, tem sustentado em vida e nos tem feito ver bens sem fim. Se nós atentarmos, nós vamos ver os teus bens. O fato de estarmos vivos, respirando, com 2 braços, 2 pernas, o coração batendo e vivendo. E a vida é isso, a vida são lutas, é como naquele aparelho dos batimentos cardíacos, altos e baixos. Mas é estar constantemente buscando fazer a coisa certa. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Nós queremos pedir que teu Santo Espírito esteja aqui em nossas vidas de maneira evidente, palpável. Nós apreciamos sim os anjos, nós apreciamos sim a escolta celestial, mas nada como a tua presença. Moisés disse, se não fores comigo, não me faça sair daqui. Mas se fores comigo, então eu irei. Então nós pedimos, Senhor, a tua presença em nossas vidas, a tua presença na nossa família, a tua presença no nosso trabalho, a tua presença em tudo na nossa vida. E assim como uma casa muitas vezes está suja, bagunçada, precisa de organização, venha organizar as nossas vidas, aquilo que precisamos ser organizados, limpados, tratados, porque é um processo contínuo, é um processo diário, assim como todo ser humano, todos os dias toma banho, porque se não tomar banho, o cheiro fica insuportável. Assim também é a nossa alma, se ela não for lavada pela tua palavra, nós ficamos sujos, imundos. Mas quando a tua palavra nos lava, nós somos purificados, limpos, a nossa visão que estava turva fica nítida. Então nós precisamos de ti. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor nos conduza, pedimos que o Senhor faça de uma tal maneira que nos conduza para mais perto do Senhor e não para longe, e que possamos viver coisas extraordinárias. Porque quem tem um encontro com o Senhor e quem busca o Senhor, vive uma vida extraordinária. A não ser que não queira. Mas a palavra do Senhor está repleta de exemplos. O cego de Jericó ouviu que Jesus ia passando e perguntou quem está passando. E disseram, é Jesus. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, ele não se calou. E Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? Não porque Jesus não soubesse, mas porque Jesus queria que ele declarasse o que ele queria. E ele disse, eu quero ver, porque ele era cego. Não é à toa que ele é conhecido como cego Bartimeu. A mulher que tinha uma filha miseravelmente demoniada, era de outra nação, nem judia era, mas ouviu falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus e clamou, Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está miseravelmente demoniada. E ali Jesus, para testar a fé dela, disse, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela, se humilhando, disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E ela reconheceu Jesus como Senhor, e ele disse, mulher, grande é a tua fé. Vai, porque já foi feito para contigo, conforme a tua fé, conforme o teu pedido. E a tua palavra está repleta de exemplos. A ressurreição de Lázaro e tantos sinais, maravilhas. E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor está aqui. Basta nós nos voltarmos para o Senhor. É como a sua palavra diz em Apocalipse 3, não lembro se 19 ou 20. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo com isso? Está dizendo que quem abre o seu coração para ele, ele vai entrar e vai cear com essa pessoa e vai cuidar dessa pessoa. Mas Jesus é educado. Ele bate a porta. Se abrirmos, ele entra. Diferentemente de Satanás, ele bate, ele arromba a porta. Mas Jesus não, Jesus bate. Se abrirmos, ele entra e faz coisas excelentes na nossa vida. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer grande mover nas nossas vidas, de todos que estamos aqui, dos irmãos que porventura não puderam vir, enfermidade, alguma situação, o Senhor sabe. Cuide de todo o teu povo, Senhor, que a tua obra avance, Senhor. Isso que o pastor disse é verdade. Existem muitas igrejas, muitos templos, mas infelizmente estamos como nos tempos antigos, nos tempos de Eli, Hofni e Finéias, que eram homens de Deus, mas não honravam a Deus. Pelo que Deus disse, se você não se consertar, eu vou arrancar o braço do seu pai de diante de mim. Porque Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes, Deus tinha designado os antepassados dele para viver na presença de Deus, para usufruir do melhor da presença de Deus. Todos os dízimos que vinham para a manutenção do templo de Deus eram dados àqueles homens para sobreviver e viverem dedicados para Deus. Eles não tinham nenhum trabalho secular. O trabalho deles era adorar a Deus, era louvar a Deus, era sacrificar a Deus.
E aqueles homens fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor nos desterrou. E o Senhor levantou uma criança. Havia uma mulher estéril chamada Ana, que naquela época, quando a mulher estéril era algo terrível, e o marido tinha um direito legal, diante daquela sociedade, conseguir uma outra esposa para poder gerar filhos, para ter descendência. Não o que Deus tinha ordenado, mas era o costume dos homens. E Ana vivia amargurada porque a sua rival gerava com facilidade, mas ela não. E ela orava, ela buscava a Deus, dizendo: Deus, eu não posso, mas tu pode, eu não tenho, mas tu tens, eu não sou, mas tu és. E ali Ana clamou até o dia que ela disse: se tu me deres um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. E aquele sacerdote ali, que já não fazia a vontade de Deus, que não tinha mais comunhão com Deus, na hora que ela estava ali orando, disse: mulher, aparte de ti o teu vinho, tão carnal que ele estava. E ela disse: não, meu Senhor, aqui você está falando da sua amargura a Deus. E aí ele viu que tinha feito o que era errado, e ele honrou aquela mulher porque honrou ele. E ele disse: mulher, o Deus de Israel conceda a tua petição. E naquele dia ela foi para a sua casa, e em pouco tempo o seu marido conheceu ela, e ela teve um filho, que era uma mulher estéril, e Deus se lembrou dela e fez grandes coisas. E depois levantou esse filho para estar no lugar de Eli, Hofni e Finéias, porque Samuel era um homem fiel. Então vem por essa fidelidade em nossos corações. Pedimos que o Senhor venha nos atrair cada vez mais a si. E te agradeço por esses nossos irmãos visitantes que estão aqui. E peço que os teus propósitos estejam cada vez mais firmes na vida deles. Ainda que talvez eles não percebam, mas que o Senhor venha atraí-los para a sua presença cada vez mais. E se revelar a eles os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um deles. E que cabalmente sejam cumpridos cada um dos teus propósitos na vida deles. Que eles possam viver uma vida abundante. Que eles possam ter experiências contigo, como nós temos. Não estou dizendo que eles não têm experiência, ou que eu tive alguma experiência. Mas que eles tenham experiências ainda maiores contigo. Assim como muitas vezes, no meio do que parecia ser o fim para mim, o Senhor falava comigo, o Senhor dizia: abre a boca e eu vou repreender. Quando parecia o fim, o Senhor chegava ali como luz, como resposta, como socorro. Faz assim também na vida dos nossos irmãos que estão aqui visitando. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo, nós te apresentamos essa lição, e que seja ministrado não o que eu quero, não o que os homens querem, mas o que o Senhor quer, o que de fato nós precisamos. Eu sou apenas um homem, ser humano, eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem. O Senhor tem vida, salvação, cura, libertação, tudo aquilo que nós precisarmos de acordo com a tua palavra. E o Senhor quer dar isso a cada um de nós, mas a pergunta é se nós queremos. Então nós pedimos que o Senhor venha ministrar esse ensino através da minha vida, e a minha mentalidade fraca, humana, não seja impedimento para a ministração da tua palavra, e que o Senhor possa falar com poder aos nossos corações, e possamos ter esclarecimento da tua parte, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é a verdade? A verdade é a Bíblia Sagrada. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa, a pessoa de Cristo, porque Ele é o Verbo, a palavra que se materializou nesta dimensão. Não necessitava vir aqui, mas veio por amor dos homens, para salvar os homens dos seus pecados. Porque, como diz na tua palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor quer dar a cada um de nós a vida eterna. E o Senhor não poupou esforços. Nenhum de nós aqui daríamos nossos filhos para morrer por um justo, quanto mais por injustos que éramos. Vivíamos uma vida desregrada de qualquer jeito, fazendo a nossa vontade, o nosso querer. Mas o Senhor enviou o seu filho amado, seu filho querido, para morrer por pessoas que até hoje, e talvez nunca vão reconhecê-lo, o sacrifício da cruz, mas até por esses que não vão reconhecer, o seu filho morreu por eles. Então, Senhor, que nós não sejamos negligentes com o que o Senhor fez por cada um de nós, que possamos estar rendidos, tendo experiências contigo. E o Senhor não seja como para muitos, infelizmente, apenas uma história, apenas algo que está no passado, algo que é uma história, que é ficção. O Senhor é real, mas como já foi dito, o Senhor está à porta e bate, o Senhor não é intrometido. Se nós chamamos o Senhor vem ao nosso encontro.
que fala conosco, que nos ensina, ou diretamente, como estou falando aqui, todos estão me ouvindo, ou através de louvores, ou através de um sonho. O Senhor tem muitas maneiras de falar. Então o Senhor vem falar aos nossos corações também através dessa lição. Que o teu nome seja exaltado para todos sempre. Muito obrigado. E louvado seja o teu santo nome para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. A lição, como o pastor disse, a lição 15, a última lição, de uma série de 15 lições, né? Hoje é sobre o romanismo ou catolicismo, né? Como o pastor já destacou, nosso objetivo aqui não é atacar, né, a fé de ninguém, a crença de ninguém, ou mesmo as pessoas, mas é debater, é confrontar ideias, né? Ideias que nós acreditamos estarem equivocadas. E equivocadas por quê? Porque nós não queremos? Não, porque não estamos de acordo com a palavra. Na introdução da lição diz o seguinte: apesar do catolicismo não apresentar grandes problemas para os evangélicos, precisamos compreender e saber como tudo isso, como tudo começou, né? Como o pastor já iniciou no livro de Atos dos Apóstolos, há quem diga que seja Atos do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus veio, teve seu ministério aqui nesta terra durante foram 3 anos de ministério, mas ele viveu 33 anos aproximadamente aqui, né? E talvez um pouquinho mais. E aí ele veio e fez tudo aquilo que o Pai enviou, né? Por que é que existe Antigo Testamento e Novo Testamento? O Antigo Testamento era Deus comunicando com o homem. E Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Muitos aqui digam, né? Não, que o Antigo Testamento foi revogado. E eu digo que não. Ele continua operante e válido, né? E a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos a palavra dele, vem bênçãos. Da mesma maneira que quando nós desobedecemos, vem maldições. E Jesus, quando ele veio, quando o Pai o enviou, na plenitude dos tempos, como diz na palavra, né? Para salvar os homens dos seus pecados, porque ninguém poderia ser salvo pela lei, né? A lei era apenas para os homens já estarem se aproximando de Deus. Mas a lei não podia salvar os homens. E por que Jesus veio? Porque se ele não vem, ninguém aqui teria salvação. Ninguém, né? Então, quando Jesus vem, desde os tempos antigos, desde o início da criação, lá com Adão e Eva, e todo esse período histórico vem andando, discorrendo, acontecendo. E aí, lá no livro de Malaquias, acaba o período profético. Ali Deus se cala. O profeta Malaquias, Deus se cala. E aí são 400 ou 430 anos de silêncio. Deus não fala através de palavras de profeta de ninguém. Deus se calou. E aí começou um caos cada vez mais intenso, né? Os imperadores romanos, gregos, né? Primeiramente foram os gregos, depois os romanos. Começou ali uma disputa por poder. E o povo de Deus, porque não obedecia a Deus, Deus entregou aos inimigos, né? E aí Jesus aparece nesse tempo de incerteza, de caos, de confusão, e para conduzir aquelas pessoas que quiserem ao Pai, né? E aí Cristo vem e tipo assim, por que só Jesus pode salvar? Porque Ele é Deus, né? Ele é Deus e Filho de Deus. E Ele encarnou nessa dimensão, né? Através ali de Maria. E aí muitos colocam, né, que a gente vai ver até na lição, provavelmente, a questão do catolicismo, colocam como Maria, né? E quando a gente vai para o médico, a gente não procura a mãe do médico, né? Não sei vocês, né? Mas quando eu vou para o médico, eu não vou procurar a mãe do médico, eu vou procurar o médico, né? Principalmente se for um cirurgião. Aí você não quer ser operado por uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, né? Então Maria ali, que infelizmente os nossos irmãos católicos percebem de uma maneira equivocada, a nossa percepção, Maria, ela não é uma senhora, no sentido de deusa, né? Ela é um ser humano. E ela foi, por que ela foi escolhida por Deus? Porque ela era uma mulher que tinha maturidade espiritual. Mesmo muito jovem, o Senhor disse para ela, mandou o anjo Gabriel e disse: olha, a virtude do Altíssimo virá sobre ti, e tu vai conceber, vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus, e vai levar o seu povo dos seus pecados. E ela curiosa pergunta, né? Mesmo naquela época,
como é que eu vou ter um filho se eu não estou nem casada? Ela perguntou. Ela não entendia como era possível aquilo, porque até onde ela tinha visto, para ter um filho precisa ter um homem ou mulher, né? E aí ela fica sem entender. Nunca tinha acontecido isso em toda a história, né? E aí o anjo diz, né, que vai ser a virtude do Senhor, que vai vir sobre ela, ela vai conceber. De maneira assim, milagrosa. E ali Cristo vem, né, e ele, através de Maria, ele vem a essa dimensão. Ele encarna como um homem. E aí surge a pergunta, né? Mas por que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura? Porque o lugar de uma criança não é lugar de uma manjedoura. O lugar para você colocar uma criança é no berço, é na cama. Mas Jesus foi colocado no lugar certo, porque ele é o Cordeiro de Deus, que ia ser sacrificado pela humanidade. Então ele veio como cordeiro ali, para, não sei se os nossos visitantes entendem, mas no Antigo Testamento Deus era adorado através de sacrifícios, né? Pegava-se uma ovelha perfeita, nova, né? Tinha todo um requisito sem máculas, e ela era sacrificada, né? E o sangue era aspergido no altar. E por que hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Trazer uma ovelha aqui, cortar ela e passar o sangue dela aqui no templo? Porque Jesus veio e fez isso. E o sacrifício dele foi perfeito. Não precisa ser que nem no Antigo Testamento, que o povo sacrificava uma ovelha e pecava e tinha que fazer outro sacrifício. Né? E sacrifício. A cada pecado que tinha teria que ter um sacrifício. Hoje não é preciso, porque Cristo morreu por nós. E ele foi o sacrifício perfeito. E o sacrifício dele é imputado a nós. É por isso que para alguém ser salvo, não basta fazer boas ações. Não, eu quero ser salvo, então eu vou lhe doar comida para os famintos, eu vou cuidar dos órfãos, das viúvas. Né? Você pode morrer queimado por uma pessoa, mas se você não confessar a Cristo, não há salvação. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode nunca dar um beliscão em ninguém. Se você não tiver a Cristo, não tem salvação. Porque a salvação é através dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. E é algo realmente assim, complexo de entender, porque é uma questão espiritual. E diz que Deus ele é ilimitado, ele é infinito, ele é eterno. Então, para a gente compreender, é realmente muita busca do Senhor para a gente, né, começar a entender. E a gente só pode entender até onde ele permite. Porque, entenda, qualquer um aqui pode me delimitar. Ele é assim, ele tem tantos metros, tem características tais, mas Deus a gente não consegue limitar, porque ele é infinito. Só para nós termos noção, homem nenhum pode ver Deus em glória, porque se vê morre. Né? Tipo, igual eu estou aqui, se Deus estivesse aqui materializado como eu estou, e qualquer um de nós víssemos ele, nós morreríamos. Porque é tanto poder, é tanta glória, que ninguém ficaria vivo. É por isso que Cristo vem e encarna. Né? E aí ele é a imagem do Deus invisível. É Deus se comunicando com os homens diretamente. Ele vem, ele ensina os homens, ele, né, conduz as pessoas para Deus. E muitas vezes, as maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa. Muitas vezes. E não era qualquer pessoa. Eram pessoas que tinham realmente o desejo de dizer, não, eu estou errado, mas eu quero fazer a coisa certa. Né? Que nem a mulher samaritana, não sei se já ouviram falar. Havia Samaria, e em Samaria viviam povos mestiços, e havia a questão de Israel, de Jerusalém. Né? Devido a uma série de... Porque assim, Samaria e Jerusalém eram todos um povo só, de Israel, judeus. Só que como eles desobedeceram a Deus, Deus entregou eles aos inimigos. E aí, no caso de Samaria, os judeus que moravam ali foram levados pelo rei da Síria para outras terras. E vieram povos mestiços. Então, começou a ter inimizade entre os samaritanos e o povo de Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha uma mulher que temia a Deus, em Samaria, melhor dizendo. Que era a mulher que a gente conhece como samaritana. E ali, Jesus marca um dia para a gente se encontrar com ela, justamente quando ela vinha ao poço para tirar água. Né? E ali, aquela mulher, a palavra nos diz isso, que ela já tinha vivido com 5 homens e agora estava com o 6º. E o que ela estava vivendo agora não era o marido dela. Né? E aí, ela chega ali e aí Jesus diz assim, dá-me de beber.
porque era um poço e ela ia tirar a água com um balde, né? E ela diz assim, né? Porque havia inimizade. Sendo tu um judeu, pede a mim água, que sou samaritana. Aí ele diz, se tu soubesse quem te fala, tu lhe pediria água viva, ele te daria. Aí ela diz, que água viva? Como tu vai tirar se tu não tem nem um balde? Né? E aí ele diz que ele faz fluir águas vivas de quem se achega a ele. E ali aquela mulher diz assim, eu quero dessa água para mim beber e nunca mais precisar ter sede novamente. Aí Jesus diz assim para ela, vai, chama teu marido. Aí ela vai e diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, falaste bem, porque tiveste 5 e agora o que tu tens 6 não é teu marido. E aí Jesus chega como quem? O 7º homem. Não sei se os nossos irmãos sabem, mas o 7 simboliza Deus, o número da perfeição. E ali Jesus chega como o número 7 na vida dela, para alinhar. E quando ela diz que não tem marido, ela está falando a verdade, ela está reconhecendo o erro dela. E Jesus começa a conversar com ela e eles falam o tempo todo de água. Ninguém bebe água e sai todo mundo satisfeito. No final, ela pergunta, onde devemos adorar a Deus? Nesse monte ou em Jerusalém? Aí Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que não conhecemos, porque eles adoravam como Deus tinha ordenado. E aí o que é que acontece? E aí Jesus diz para ela, está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem ali nem acolá, mas em espírito e em verdade. E aí como ela é evangelizada, como ela reconhece os seus erros, ela é purificada pela água que vem de Cristo, que é o próprio Cristo, e ela já sai dali como missionária para chamar o povo da cidade e trazer para Cristo. E Jesus passa ali, não sei se 2 ou 3 dias, e aquele povo é transformado. Né? E havia promessas, né? O próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta como ele, e o povo deveria ouvir a voz dele. Né? Mas infelizmente o povo daquela geração, muitos não ouviram, que nem os fariseus. Né? Como tem uma certa passagem que diz, ele estava no templo orando, aí vê lá um homem publicano, que era um cobrador de impostos, que era mal visto pelo povo, né, porque cobrava impostos, porque lá era, por exemplo, era o Império Romano, e aí ele era um cobrador de impostos que cobrava de um povo, que eram os romanos, dos judeus, né, cobrava o imposto do judeu para os romanos. E ali o fariseu está orando, e ele diz, com o peito estufado, eu não sou como demais homem, eu sou puro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu jejum, faço isso, faço aquilo, não sou nem como esse publicano, eu dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Aí depois passa na palavra dizendo, né, a oração do publicano, Deus tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E aí Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele publicano saiu justificado e não o outro, que estava louvando a si mesmo e não a Deus. Então, através dessa lição, o Senhor quer nos ensinar que é através dele que a gente tem salvação. Né? Não é através de imagens, de santo A, de santo B, né? Que a gente sabe que são imagens de escultura. Santos são os servos de Deus. Então, a salvação é através somente de Jesus. Não é através de imagem, que nem antigamente, né, tinha a questão das indulgências. Não sei se vocês já ouviram falar. As indulgências, antigamente, na Igreja Católica Apostólica Romana, você tem que dar um certo tanto de ouro e prata para poder ter um lugar no céu. Né? Isso foi procedimento dos homens. Deus nunca estipulou isso. Né? É como está na palavra. Todo aquele que crê no Senhor e invocar o seu nome será salvo. Então basta crer em Cristo. Você não precisa adorar intermediários. Né? E tipo assim, você adorar qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus é uma aberração. Porque Ele é o Criador, Ele é Deus. Então como é que você vai buscar intermediários? Se diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então hoje qualquer pessoa tem acesso a Deus a qualquer hora. Você pode estar na sua casa, né, se ajoelhar na sua casa, no seu quarto, em algum momento lá. Você está passando por qualquer tipo de problema ou simplesmente quer agradecer a Deus. Deus, eu estou feliz, eu estou bem. Você se ajoelha e agradece a Deus. Ele vai te escutar, seja na tua casa, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for nesse planeta.
ele vai te escutar. Diferentemente de antigamente, que era só o sumo sacerdote que ia diante de Deus e ele, né, apresentava ali as petições, os pecados do povo e espiava os pecados do povo, através do sacrifício que era as ovelhas, os cordeiros, né, naquela época. Hoje não. Depois que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu 30 anos, depois mais 3 anos de ministério e morreu na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício perfeito. E o sacrifício foi por todos. Quando o homem vem publicamente e diz, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, me arrependo dos meus pecados, pronto. Ali, aquela justiça de Cristo está sendo imputada a ele. Por que é que nós morremos hoje em dia? Deus criou Adão e Eva no começo, né, como está lá em Gênesis. E a filosofia, a ciência vai dizer que não existe esse negócio de criação, existe evolução. Você era um macaco, agora você virou gente. Eles dizem isso, né? O cientista, a escola, a faculdade. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus criou o homem e a mulher. E aí Deus fez um jardim no Éden. E havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E havia uma espécie... Se parar, a gente continua aqui. Talvez descarregou. E aí Deus criou, né, Adão e Eva, já tinha feito toda a criação, criou o homem por último, quando estava tudo preparado. Como é que se diz? E aí Deus criou o homem por último. E ali ele colocou vários tipos de árvore, era tudo perfeito, não havia imperfeição alguma. Por exemplo, o homem poderia pisar numa cobra e ela não picaria ele. Podia andar lado a lado com um leão e não era devorado. Era tudo perfeito, havia paz. E Deus deu só um mandamento para o homem. Só um mandamento para o homem. Está vendo aquela árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tu não pode comer dela, porque no dia que tu comer dela, certamente morrerá. E por que Deus... por que Deus não fez foi esconder aquela árvore? Porque Deus deu um livre-arbítrio para nós. São as nossas escolhas que vão dizer o que é que vai ser. Cada um de nós somos livres para escolher. E Deus deu essa escolha, essa liberdade de escolha a Adão e Eva. E Ele disse, olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E aí, por alguma razão, o homem estava distante da sua mulher. Certa vez a mulher estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali a serpente, uma cobra, ali utilizada por Satanás, falou com a mulher. E aí começou a dizer, ela estava provavelmente admirando lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse, não, Deus está mentindo. Está vendo que se vocês comerem um fruto, vocês não vão morrer? E se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E a mulher se sentiu ali seduzida. Então quer dizer que se eu comer esse fruto, eu vou ser igual a Deus, eu vou ter poder, vai ser... Né? E ali ela aceitou aquela mentira. E ela comeu. E depois ela vai dar para o marido, que Deus também tinha dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu. E quando eles comeram, até então eles viviam nus. Porque era como duas crianças, não tinha malícia, não tinha nada, né? Eles não percebiam nada de errado ali. Porque a glória de Deus cobria eles. Mas quando eles pecaram, houve separação entre o homem e Deus. E aí, quando eles pecaram, começou a vir o medo, a ansiedade, tudo aquilo que não presta. E aí, quando Deus veio na viração do dia, porque Deus sempre vinha falar com o homem, diretamente como eu estou falando aqui, ainda que talvez eles não vissem, né, Deus, mas Deus falava com eles, e eles, na hora que escutaram Deus, correram para se esconder. E Deus sabia onde eles estavam, mas Deus perguntou, cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Né? E até que em algum momento ele diz assim, ouvi tua voz e temi. Aí Deus diz, por acaso comeste daquele fruto que eu disse que não comesse? Aí ele fala o quê? Ao invés de se arrepender, diz o quê? Não, foi a mulher que tu me deu. Está botando a culpa em Deus na mulher. Aí Deus pergunta, por que fizeste isso? Aí ela diz, a serpente me enganou. Ela não disse, foi eu sou culpada, não. Né? Aí Deus disse para o homem, por causa do que tu fizeste, maldita vai ser a terra por causa de ti. E para a mulher disse, com dores conceberá filhos. E o teu desejo será sobre o teu marido e ele vai te dominar. E
E aí para a serpente, Deus disse, sobre o teu ventre rastejarás. O que dá a entender que ela era tipo como uma lagartixa, ela tinha membros, né? Dá a entender isso pelo menos. Ainda que talvez a gente não possa comprovar, mas dá a entender isso. E aí, desde aquela época, desde esse dia, né, que Adão e Eva comeram o fruto proibido, o ser humano morreu, começou a morrer. Na verdade, eles verdadeiramente morreram naquele momento. Porque a partir do momento que Adão e Eva comeram aquele fruto, espiritualmente eles morreram. E depois viria o físico. A palavra nos relata que o próprio Adão, se eu bem me recordo, ele viveu 930 anos. E aí, devido à separação do homem de Deus, começou a vir cada vez mais o pecado. Porque já houve um pecado. Adão e Eva comeram o fruto que não devia ter comido. Aí o que acontece? Ele começa a perceber a maldade, e ela também, e Deus faz uma pele de animais, já simbolizando Cristo. E diz que a mulher seria contra a serpente, e o fruto da mulher seria contra o fruto da serpente. E que aquele iria pisar na cabeça da serpente, e ela iria ferir o calcanhar. Já falando de Cristo. Né? Que Cristo é a semente da mulher. Né? Então, desde Gênesis, estava falando de Jesus o tempo todo. Na verdade, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é falando de Jesus. Né? O tempo todo, o tempo todo. Até quando diz assim, e no princípio criou Deus os céus e a terra, no português a gente não vê isso. Mas no original hebraico, a palavra que diz no princípio, quando desmembrada, ela forma duas palavras. Ela forma Bar e Aleph. Aleph é a letra de Deus. Então, Bar, que é filho, mas a letra de Deus, filho de Deus. Quem é o filho de Deus? Jesus. Então, o tempo todo, a palavra de Deus está falando de Jesus. Então, desde esse momento de Adão e Eva, começou a haver a morte. Porque até então, o homem não morria. Porque se o homem morresse antes, então Deus não ia dizer, se tu comer dele, certamente tu vai morrer. Se ele já morresse. Então, o homem e a mulher não morriam. Né? E provavelmente, se eles não tivessem desobedecido, e tipo assim, é realmente assim uma estratagema do mal. Porque Deus proibiu só de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida, Deus não proibiu. E se o homem comesse, viveria para sempre. Né? E eles não comeram aquela árvore que era uma bênção, mas comeram a outra, que era proibida. E ali, porque eles desobedeceram a Deus, aí começou a morte. Aí o que foi que aconteceu? Adão viveu 930 anos. Aí a cada geração ia reduzindo. Né? Até que chegou um ponto que a maldade estava tão espalhada sobre a face da terra, que Deus... A Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende porque ele não é homem. Né? Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe. Aqui foi só apenas uma figura de linguagem. Na verdade, Deus viu o mal e ele teve que fazer justiça, porque ele é justo. Né? E por que as pessoas... tipo assim... o inferno não é o lugar de pessoas que pecaram. O inferno é o lugar de pessoas que não se arrependeram. Porque pecado todos nós pecamos. Se o inferno fosse o lugar de pessoas que pecaram, então nós tudo estava lá já. Né? Porque todos nós pecamos. Então, o inferno não é o lugar de pessoas que pecam. É o lugar de pessoas que não se arrependem. E aí, tipo assim, aí começou, né? A cada geração foi reduzindo. E aí chegou um ponto que a depravação humana estava tão terrível, né? Eram coisas tão abomináveis que Deus diz, eu vou mandar um dilúvio. Né? E aí ele mandou águas que cobriram tudo isso aqui. A palavra diz que os montes mais altos foram cobertos até uma certa altura. Né? E aí escapou só quem? Noé e sua família. Porque ele buscava viver de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, talvez de uma época que talvez tivesse, sei lá, 1 milhão de pessoas, talvez já na Terra, não sei, né? Porque naquele tempo eles geravam muitos filhos, né? Então, de uma multidão de pessoas, apenas uma família foi salva. E por que Deus não quis? Não, porque o próprio homem não quis. Porque provavelmente Noé pregou. Né? E agora não me recordo certo período. Né? A gente fala geralmente 120, mas eu não sei se isso é o mais correto. Porque Deus falou para Noé assim, eu tenho contemplado tudo que o homem tem feito. E a idade, então, os anos que o homem vai viver serão 120 anos. Ou seja, de quase 1000 anos está vindo para 120. E hoje, na nossa geração, quem chega com 80, com um certo vigor, é uma bênção. Raramente alguém supera os 100 anos. Raramente. Você escuta dizer um caso ou outro.
um homem em tal lugar viveu 100 anos, 110, aí passa até no Guinness Book, né, porque viveu 110 anos. E aí, por causa da maldade do homem, vem reduzindo. Né? E aí, por que Jesus vem? Porque para consertar o que o homem fez no Jardim do Éden. Porque quando o homem comeu um fruto proibido, e a mulher também, a gente perdeu a autoridade. Porque Deus tinha dado uma autoridade para o homem, para ele guardar o jardim. Só para ter noção, todos os animais receberam o nome que receberam porque o homem deu. Porque Deus deu a autoridade ao homem. A terra não é nossa. A terra, a gente tem apenas a posse dela. Posse é uma coisa, propriedade é outra. A propriedade da terra é de Deus. Ele deu a posse para os homens. É que nem numa casa alugada. Né? Vamos supor, o pastor tem uma casa, ele aluga para mim, por exemplo. Né? O pastor tem uma casa, aluga para mim. Ele é o proprietário. Mas eu tenho a posse, porque eu aluguei a casa dele. Então, o que nós temos aqui na terra é só a posse. A propriedade continua sempre de Deus. Apesar dos homens fazerem, desmandarem, né? Deus continua no controle. Apesar de todas as situações. E aí, por que Cristo vem? Porque se ele não vem, o homem perdeu a autoridade no Jardim do Éden e ainda hoje viveria sem essa autoridade. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe de novo a autoridade. Porque Cristo venceu Satanás na cruz. Se nós analisarmos, a cruz é como uma espada fincada na terra. Vocês observaram isso. Mas a cruz parece uma espada fincada na terra. E ali era a espada de Deus, destruindo o poder de Satanás. A antiga serpente, o dragão, como ele é conhecido. Né? Existem muitos nomes que dão por aí para Satanás. Né? Então, o que o Senhor veio foi fazer isso. Foi devolver a autoridade. Foi trazer a conexão do homem com Deus. Ele veio restabelecer o relacionamento. Por que nós somos seres sociáveis? Porque Deus é um ser social. E, tipo assim, ele gosta tanto de comunhão, de viver com as pessoas, que ele criou seres humanos. Ele não precisaria criar. Ele é eterno, todo-poderoso, podia fazer o que ele quisesse. E ele decidiu fazer. Ele fez os anjos, ele fez os homens. Então, se nós somos sociais, é porque, antes de tudo, ele é social. Né? E aí, ele veio, Jesus veio e fez tudo o que fez por amor de cada um de nós. E ele não precisava, ele estava na eternidade, tinha todo o poder, ele era o dono do universo. Mas ele veio porque nós precisávamos. E aí ele veio para restabelecer essa autoridade. E tipo assim, né, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é crente, por alguma razão ela se distancia, né? Ela era crente, aí se distanciou, uma decepção, alguma coisa, não sei. Aí, antes de ser crente, vamos supor que ela era veaca, comprava e não pagava, um exemplo, né? Aí veio, se tornou crente, se consertou, aí depois saiu da presença de Deus. Aí além de veaca, começou a beber e fumar. Porque a palavra de Deus diz, quando um espírito ele é expulso, a casa fica limpa e adornada pelo Senhor. Mas se o Senhor não estiver na casa, aquele espírito vai e vaga. E aí diz assim, não encontrando repouso, volta, e traz 7 espíritos piores. Então, quando a pessoa vem para a presença de Deus, que ela sai da presença, ela fica vulnerável. Não sei se os irmãos já têm essa percepção, mas nós somos seres espirituais, estamos vivendo uma experiência humana, e não o contrário. E a nossa alma é como uma casa. Então, não existe meio termo. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Se nós estamos com Deus, a presença dele está na nossa vida. Está entendendo? E se nós não estivermos com ele, a presença dele não está na nossa vida. Então, quando vier qualquer espírito maligno, facilmente ele toma conta da nossa vida. Porque não há uma proteção. Está entendendo? É que nem uma casa vulnerável. Você tem uma casa, se o dono sair e deixar, né, a casa lá sozinha, pode vir um ladrão e arrombar. E assim é com a gente. Então Jesus veio para isso, para devolver a autoridade ao homem. Né? Há poder nas palavras. Quando a gente fala, cada palavra tem um poder enorme. É que nem na criação. O que foi que Deus disse? Haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo. Deus não é todo poderoso? Bastava ele pensar, eu quero que seja feito um universo sem fim. E era feito. Mas por que ele fala? É ensinando para nós que tudo que nós falamos tem poder.
E isso se aplica também à questão dos filhos. Se eu sou um pai e o meu filho escuta eu falar coisas que não devem, ele vai ouvir aquilo ali. E aquilo está gerando dentro dele. Eu não sei se vocês observaram, mas a nossa orelha tem uma aparência do feto, quando está sendo gerado dentro do ventre da mulher. Então, tudo que a gente ouve está gerando. Se você escuta coisas boas, você está gerando coisas boas. Se você escuta coisas más estão gerando dentro de você. Tá bem? Então, a gente pode assistir qualquer filme, seja o que for. Sempre vai estar lá, o bem e o mal. Ainda que talvez de maneira distorcida. Mas sempre vai estar lá, o bem e o mal. E no final das contas, é só sobre isso. É o bem e o mal. Deus é o bem. E o mal está na pessoa de Satanás e dos anjos. Deus criou o mal? Não. Deus deixou suscetível para a possibilidade. Por exemplo, quando ele fez os anjos perfeitos. Só que o que foi que houve? Assim como ele deu o livre-arbítrio a Adão e Eva, ele também deu para os anjos. E aí os anjos se rebelam contra Deus, uma terça parte. De milhões, milhares de milhares. E aí, em algum momento, eles guerreiam no céu, diante do trono de Deus. E os anjos de Deus guerreiam contra Satanás e os seus anjos. Miguel, que é a favor, né, do lado de Deus, todos eram do lado de Deus. Até que Satanás, que nós conhecemos como Lúcifer, ele se rebela contra Deus e leva uma terça parte. E esses anjos guerreiam diante de Deus. E tem um determinado momento que Deus, para dar um basta, vomita eles lá de cima. É por isso que diz a palavra, e a terra era vazia e sem forma. Porque se Deus é perfeito, Deus não vai criar coisa sem forma e vazia. Só que Deus vomitou os anjos. Isso é um resumo, porque tem toda uma... Né? Então, o que eu quero explicar é isso. Que quando Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, ele veio para acertar as contas, para conduzir o homem a Deus, para conectar o homem com Deus, para alinhar o homem com Deus. Porque Deus ama o homem. Por Deus, ninguém se perderia, ninguém iria para o inferno. É tanto que o inferno foi criado nem para o homem, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas todo aquele que não quer morar com Deus é livre para ir para o inferno. Né? Então, é por isso que foi todo esse esforço. Né? É por isso que Jesus veio, é por isso que Deus levanta pessoas como o pastor e várias outras pessoas que realmente buscam ser sinceras, né, para pregar o Evangelho. Porque qual é a nossa missão? Anunciar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então a gente está aqui e anuncia, né, e todos os servos de Deus que verdadeiramente temem a Deus, anunciam e o Senhor vai fazer a obra. Né? Todos aqueles que quiserem. E se não quiserem, se você, né, tipo, tem duas casas. Se você não quer morar na casa que é o céu, você vai morar em qual casa? Na outra. Né? Então Deus não manda ninguém para o inferno. Na verdade, são as pessoas que se mandam para lá com as suas escolhas. Né? E Deus quer que a gente faça a escolha certa. É por isso que Ele levanta homens, trabalha nas nossas vidas, faz a gente passar por processos tão dolorosos, para que vidas sejam alcançadas e transformadas. Então, é isso que eu queria mostrar, né? Quando Jesus vem, é por amor de cada um de nós. E não é simplesmente para vir, para dizer que é forte, que morre na cruz, né? E muitas vezes, aí fora, várias doutrinas e pessoas contrárias à pessoa de Deus, podemos dizer anticristos, né? Eles vão transmitir ideias que não. Jesus fracassou na cruz, é tanto que ele morreu. Tem gente que diz isso, né? Não, se ele morreu é porque ele perdeu. Mas talvez eles esqueçam que sim, Jesus morreu na cruz de Calvário, mas foi pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E assim como ele ressuscitou, nós também cremos que nós seremos ressuscitados para a vida eterna, no dia de Cristo. Dando andamento aqui a Alessandra. História. Depois da ressurreição de Jesus, mais ou menos no ano 33 ou 37, foi fundada a Igreja de Cristo, né, que era a Igreja Apostólica. Chamamos de Igreja Primitiva. Esta igreja era dirigida pelos apóstolos. Inicialmente pelo Senhor, quando o Senhor foi crucificado e ressuscitou e foi assunto aos céus, ficaram seus apóstolos, Pedro e os demais, Tiago, né, e os demais apóstolos ali, João.
Devido ao grande crescimento, foi preciso desenvolver uma organização. Como tudo que cresce, né, uma empresa, um país, uma casa, né, quando aquela família, uma família que vai crescendo muito, né, começa a ter muitos filhos, muitos netos, aí tem que ter uma organização. Foi quando os apóstolos escolheram diáconos. Atos 6, verso 1 ao 7. Os diáconos, né, como a palavra de Deus diz lá em Atos, eles pregavam a palavra e oravam, né? E Deus operava milagres através da vida deles. E aí, mas por que pessoas eram curadas? Porque eles tinham poder? Não, é o Espírito Santo. O outro fator, né? E quando nós recebemos a Cristo, né, pode ser na hora do batismo, nas águas, pode ser assim que a gente confessa a Cristo, ou em algum momento posterior a gente recebe o Espírito Santo. E Ele nos conduz em toda a verdade, Ele nos mostra, Ele nos dirige, Ele nos dá força para fazer o que é certo. Né? E é através do Espírito Santo que milagres e maravilhas acontecem. Nós aqui, o que foi que nós fizemos aqui antes de começar essa lição? A gente orou. Né? E a oração é uma das maneiras que Deus estabeleceu de comunicação com Ele, entre o homem e Deus. Né? A oração. E o Espírito Santo está em nós, levando essa oração a Deus. Né? A comunicação. E quando nós oramos e uma pessoa enferma é curada, é porque Deus operou de tal maneira que saiu virtude e fluiu através de nós. Para ajudar na administração, depois foi preciso escolher bispos ou presbíteros para ajudarem na governança da igreja. Atos 20, verso 28, 11, verso 30, 14, verso 23, Tiago 5, 14. E aí esses diáconos foram levantados porque, como os apóstolos tinham que orar, estudar a palavra e pregar a palavra, eles não podiam estar servindo as pessoas, que tinham muitas pessoas carentes, né, viúvas, e eles davam esse auxílio. Então, para os apóstolos não pararem de pregar a palavra, eles levantaram homens que temessem a Deus para estar ali ajudando os necessitados. Como diz a palavra, servindo nas mesas. Com a morte dos apóstolos, dos bispos, dos diáconos, escolhidos diretamente por eles, a igreja continuou vitoriosa em meio às perseguições. Porém, com a entrada de homens gananciosos e cheios de heresias, como o pastor Rádio destacou aqui no início da aula, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos templos são abertos, não porque Deus levantou aquela pessoa, não porque Deus quer que aquela pessoa trabalhe para que vidas sejam curadas, libertas, salvas, mas pessoas que abriram, muitas vezes, uma igreja para fins ilícitos, ou simplesmente para ganhar o dinheiro, porque eles não veem ovelhas, eles veem apenas números. Ah, não, se eu tenho tantas cabeças, vai dar tanto em dízimo e oferta, né? Infelizmente. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas por que ele estabelece 10% para a gente dar de dízimo e oferta voluntária, né? É o que vem no seu coração. E eu me lembro que o meu maior dízimo foi quando eu estava desempregado. E eu trabalhava na repartição pública, né? E tinha o meu salário e dava, né? Os 10% ali. E aí eu precisei sair porque eu queria fazer uma prova. E essa prova era bem desafiadora e eu precisava de mais tempo. Né? Era bem cansativo e tudo. Eu já estava estudando durante o trabalho, mas não estava dando certo. Aí eu precisei sair, pedir a minha demissão. E aí tinha umas poucas reservas, né? E eu sei, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Porque sem trabalhar o negócio é sério. E aí, no meio daquele período ali que eu estava desempregado, e os meus recursos já estavam ali se acabando, Deus fez com que eu recebesse uma bênção, né, que eu tinha para receber, e eu pude dizimar, eu acho que 4 vezes mais do que eu já tinha dizimado, ao longo de toda a minha vida. Esse foi o maior dízimo que eu dei até hoje. E estava desempregado. A lógica é, não, você tem que estar empregado para poder... Então, dízimo não é obrigação, ainda que alguns possam por aí dizer, não, ou você dá o dízimo, né? Não. Na palavra de Deus é uma ordenança. Cumpre a nós decidir, eu vou obedecer ou não. E por que Deus estabelece 10%? Porque a gente tem um entendimento, né, ele estabeleceu na sua palavra, que ele já nos deu tudo. Ele nos dá a vida, a saúde, o trabalho, né? E tipo assim, a palavra de Deus diz, não podeis servir a 2 senhores, ou você servir a Deus ou a Mamon. Porque se você não dizima também, você está ali apegado ao dinheiro, você está preso naquilo ali.
Não, quando você não dizima, você está declarando isso. Não, a minha confiança está nisso aqui. Se eu não tiver dinheiro, eu não vivo, eu não respiro, eu não faço. Não. Agora, quando você dizima, aí você está dizendo, não, eu ponho a minha confiança em Ti. Eu reconheço que o Senhor cuida de mim, eu reconheço que o Senhor me deu emprego, eu reconheço que o Senhor me deu saúde e o Senhor cuida de mim. Né? É isso que a gente está dizendo para Deus. Agora, assim, de ser obrigado, você não, você tem que... Não, você não é obrigado. Você não é obrigado nem a vir para a igreja. Agora, por que é que a gente vem? Porque a gente sabe que sem Ele a gente não vive. A gente pode até dizer que vive, a gente pode até... Né? Como muitas vezes, né, eu vivi afastado do Senhor. E era o vazio que tomava conta do meu coração. Era o vazio. Algo que você pode procurar no que for e não preenche. Não preenche. Porque é algo que só Deus pode preencher. Então, quando Deus estabelece essa questão de oferta, é para isso, é questão de fidelidade. É uma questão realmente espiritual. É porque se você não tiver fé, você não vou dar não, porque eu fico sem 10% da minha renda. Mas quando a gente faz isso, a gente vive o extraordinário. É que nem a minha mãe. A gente trabalhava de domingo a domingo, né? Até que chegou um dia que a saúde apertou, né? E você trabalha de domingo a domingo, não tem folga, doente, de qualquer jeito, vai trabalhar. E aí chegou um dia que teve que ir para o médico ímpio, chegou lá, perguntou como é a sua rotina. 7 dias por semana. 31 dias por mês, 365 dias por ano. Aí o médico disse, então você está me dizendo que você é mais poderosa que Deus, que descansou no 7º dia, um ímpio, que nem cristão era. Né? E aí o que foi que ela fez? Ela, na época onde a gente se congregava, os cultos eram dia de sábado. E aí ela fez um voto, que daquele dia em diante, nunca mais ela ia abrir dia de sábado. E era um dia que, assim, era bom de venda, né? Fim de semana, geralmente, tem até turismo na cidade. Mas ela creu, né? E ficou firme e fez o voto. Desde 2019, a gente não abre. E aí Deus é tão bom que manda porção dobrada. Ou na sexta, ou no domingo. E coisas que a gente... Por exemplo, biquíni, que vendia só fim de semana, agora vende na semana. Né? Então, são uma das coisas que a gente vê o mover de Deus. Né? Então, existem bênçãos. Né? É real. Não é ficção. Né? E, tipo assim, às vezes, né, quando a gente... Não sei, assim, a gente pode ter a percepção, não, é só ficção. Porque às vezes a pessoa não tem aquela comunhão com Deus, não entende, né, o que está sendo dito. Mas quando Deus fala com a gente, é algo tão extraordinário. É tão extraordinário. Quando Ele fala, que nem eu estou falando aqui, é muito... É incrível. É incrível. Ah, que Ele falasse direto. Era muito demais. Porque quando Deus fala, vem uma paz, é algo assim sublime. Porque existem 3 vozes. A nossa voz, a voz de Satanás e a voz de Deus. E a voz de Deus vai sempre nos conduzir para a palavra dele, para o que é certo. A voz de Satanás sempre para o que é errado. E a nossa voz, consequentemente, também para o que é errado. Vamos avançar. Houve muitos problemas doutrinários, principalmente em relação à doutrina de Cristo, né? Que na questão do catolicismo ou romanismo, que eles enfatizam que você, para chegar a Deus, você pode buscar intermediários. A santa tal, o santo fulano de tal. E a palavra de Deus diz que não, só através de Cristo é que nós chegamos a Deus. Por fim, entrou na igreja o imperador de Roma, que aqui é Constantino, tornando o cristianismo a religião oficial do império. Por causa disso, entrou todo tipo de gente na igreja sem nenhum sinal de conversão verdadeira. O que foi que aconteceu aqui? É simplesmente uma questão política. Jesus vem ali durante o Império Romano, aí Jesus é crucificado, ressuscita, é assunto aos céus,